Em ciências políticas, o conceito de regimes políticos refere-se ao conjunto de regras, instituições, práticas e valores que organizam o exercício do poder em uma sociedade, definindo quem governa, de que maneira governa e com base em quais limites e legitimidades. Diferentemente do sistema de governo, que trata principalmente da relação entre executivo e legislativo, o regime político diz respeito à estrutura mais ampla da autoridade estatal e às formas pelas quais se estabelece a relação entre Estado e sociedade. Ele expressa o modo como o poder é conquistado, exercido e controlado, revelando o grau de participação política, liberdade civil e pluralismo existente em determinado país. Tradicionalmente, os regimes políticos são classificados em três grandes categorias: democráticos, autoritários e totalitários. Essa classificação não esgota todas as possibilidades existentes, mas permite compreender as principais formas históricas de organização do poder político. O regime democrático caracteriza-se pela soberania popular, pela existência de eleições periódicas, livres e competitivas, pela garantia dos direitos civis e políticos e pela separação entre os poderes do Estado. Nesse regime, a legitimidade do governo decorre da vontade do cidadão, expressa por meio do voto e da participação política institucionalizada. Além disso, a democracia pressupõe pluralismo partidário, liberdade de imprensa, independência do judiciário e respeito às minorias, elementos essenciais para a manutenção de um ambiente político aberto e participativo. Por outro lado, os regimes autoritários concentram o poder em um grupo restrito ou em uma liderança específica, limitando significativamente a participação política da população. Embora possam manter certas instituições formais, como parlamentos ou constituições, essas estruturas funcionam de maneira controlada e subordinada ao núcleo dirigente. Nos regimes autoritários, a oposição política costuma ser restringida, a liberdade de expressão sofre limitações e os mecanismos de alternância de poder são enfraquecidos ou inexistentes. Ainda assim, diferentemente dos regimes totalitários, os autoritarismos não buscam necessariamente controlar todos os aspectos da vida social, permitindo certa autonomia em esferas como a economia, a cultura ou a vida privada. Já os regimes totalitários representam uma forma extrema de concentração de poder político, caracterizada pela tentativa de controle integral da sociedade pelo Estado. Nesse tipo de regime, existe geralmente uma ideologia oficial que orienta a organização social, política e econômica, acompanhada da atuação de um partido único e de mecanismos intensivos de vigilância e repressão. A mobilização permanente da população, a eliminação sistemática da oposição e a submissão das instituições sociais ao poder estatal constituem características marcantes dessas experiências históricas. O totalitarismo busca não apenas governar, mas moldar profundamente a vida coletiva e individual, interferindo na educação, na cultura e até na formação das identidades sociais. Entre essas formas clássicas, existem ainda regimes híbridos, que combinam elementos democráticos e autoritários. Nesses contextos, podem existir eleições regulares e instituições representativas, mas com limitações importantes à competição política, à liberdade de imprensa ou à atuação da oposição. Esses regimes demonstram que a realidade política não se organiza de maneira rígida em categorias absolutas, mas apresenta gradações e transições entre diferentes modelos de organização do poder. A análise dos regimes políticos envolve também a compreensão de seus fundamentos históricos e sociais. Fatores como desenvolvimento econômico, tradição institucional, cultura política, desigualdades sociais e relações internacionais influenciam diretamente a formação e a estabilidade de cada regime. Além disso, transformações tecnológicas e mudanças nas formas de comunicação têm alterado significativamente as dinâmicas de participação e controle político, criando novos desafios para a preservação das liberdades e para o fortalecimento das instituições democráticas. Assim, o estudo dos regimes políticos constitui uma área central
central da ciência política, pois permite compreender como diferentes sociedades estruturam o poder, organizam a autoridade e definem os limites entre liberdade e controle. A análise comparativa desses regimes contribui para avaliar os caminhos possíveis de consolidação democrática e para refletir criticamente sobre as condições necessárias à construção de sistemas políticos mais justos, legítimos e participativos.